dezembro de 2014, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade fechou os 50 anos do golpe militar, revelando agentes das graves violações de direitos humanos durante o período. O relatório cobriu o período entre 1946 e 1888, entre as duas últimas constituições, e foi considerado uma vitória que finalmente dava às vítimas, familiares e a toda uma nação o direito à memória e à verdade histórica. Ano passado, no aniversário de 60 anos, para muitas pessoas, o balanço das ações não penderam muito para o lado das vitórias. O governo foi criticado por muitos pelo que foi considerado um silêncio e pouca mobilização para lembrar o golpe. Mas aí, mais pro final do ano, Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles e inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, chegou aos cinemas. O filme bateu recordes de bilheteria e levou milhões de brasileiros ao cinema para conhecer a história de uma família impactada pela ditadura. Agora, próximo do aniversário de 61 anos, dois eventos voltam nossos olhares para as memórias e vultos da ditadura. Por um lado, Ainda Estou Aqui trouxe para casa o primeiro Oscar do Brasil na categoria de filme internacional. Por outro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 se tornaram réus por trama golpista. Esse episódio foi gravado um pouco antes de sabermos dessas duas notícias, mas também falamos delas. Oi, eu sou Samantha e esse é o Diálogos, um projeto de entrevistas da EDUFBA. Nesse episódio, o penúltimo da temporada, falamos sobre a dificuldade de honrar a memória das vítimas da ditadura e de lidar com os vultos do autoritarismo. O Diálogo recebe hoje Emiliano José, imortal da Academia de Letras da Bahia, professor aposentado da Facom na UFBA e ex-vereador, deputado federal e estadual. Emiliano tem uma vasta produção sobre a ditadura, que vai de livros mais acadêmicos a livros de memória, biografias, por aí vai. 4 desses livros são publicados pela EDUFBA, entre eles O Cão Morde à Noite, e em breve ele vai lançar um quinto, Os Comunistas Estão Chegando. Recebemos também Lucileide Cardoso, professora do Departamento de História da UFBA e uma das organizadoras do livro Ditaduras, Memória, Violência e Silenciamento. Acompanhe a entrevista a seguir. Esse programa está sendo gravado no finalzinho de fevereiro, então a gente está aí há 2 semanas do Oscar, né? E esse ano a gente teve a felicidade da indicação de Ainda Estou Aqui e da Fernanda, pelo papel da Eunice Paiva, e isso tudo tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. E o filme a gente sabe que ele foi um sucesso de bilheterias, de crítica, inclusive alavancou as vendas do livro. E é interessante pensar que esse sucesso veio depois de um período de crescimento no negacionismo da ditadura e de outros regimes violentos ao redor do mundo. E teve uma resposta boa, inclusive nos Estados Unidos, que a gente não pode esquecer, né, do clima que está lá em relação a latino-americanos. A que vocês dão esse sucesso diante de todo esse momento político no mundo? Muito bem. Eu cheguei, Samantha, a escrever 2 textos relativos ao filme. Estão publicados na revista Teoria e Debate, uma revista eletrônica da Fundação Perseu Abramo. No primeiro, eu lembro uma coisa que o filme não lembra, e não podia lembrar, é muita coisa. Ele não lembra que o Valdir Pires, sobre o qual escrevi uma biografia. O Valdir Pires foi retirado de Brasília graças aos esforços do Rubens Paiva. Valdir, Rubens Paiva e Ainda Estou Aqui, é o nome do artigo. Muito bem, está lá na Teoria e Debate. E o segundo artigo é o Ainda Estou Aqui, e a iluminação dos porões, como eu chamei esse episódio do Ainda Estou Aqui, que é um episódio muito rico. De alguma forma, eu diria, pelos caminhos da cultura, nós estamos iluminando os porões. Até aqui, nós não havíamos discutido de maneira larga a ditadura. Ainda hoje, eu estava fazendo pilates, e a menina que faz o pilates comigo, a menina de 23, 24 anos, já formada, ou 25, muito inteligente, letrada. E aí ela me diz, mas vem cá, mataram alguém durante a ditadura? Há desconhecimento da população brasileira sobre a existência da ditadura. Vamos nos entender, porque às vezes a gente se ilude rodando do nosso campo, nas áreas mais conscientes, na militância, nós acreditamos que todo mundo sabe que foi a ditadura. Não, gente muito boa, eu não estou falando, é uma menina absolutamente legal e tudo, ela não sabe que a ditadura matou muita gente, torturou, sequestrou, matou, foi o terror, a ditadura foi o terror. Então eu digo, este filme, ele consegue, eu digo isso no texto, iluminar os porões. Por porões aqui, eu não estou falando apenas da extrema-direita
que estava presente na ditadura, se nós podemos dizer isso. Porque, na verdade, existia dentro da ditadura e na fase final dela um agrupamento mais radical do que a própria ditadura que queria radicalizar. Isso ocorreu com Geisel, que não foi nenhum democrata, que quando assumiu disse, infelizmente, temos que continuar a matar. E então, desde Geisel, existiu uma corrente de extrema-direita nas Forças Armadas, de modo muito especial no Exército, que pretendia ampliar o terror, que achava que a distensão lenta e gradual do Geisel era uma concessão exagerada. E depois, mais tarde, com Figueiredo, eles achavam que o Figueiredo estava cedendo muito também, e aí há o episódio conhecido do Rio Centro, quando podiam ter morrido lá milhares de pessoas, com um atentado que eles pretendiam fazer num show. Felizmente, temos que dizer assim, a bomba explodiu no colo dos terroristas, porque não tem outra palavra. Eram terroristas a serviço da ditadura. Mas eu, quando digo iluminando os porões, eu digo o filme conseguiu iluminar a existência de uma ditadura no Brasil, com todas as suas consequências de morte, de tortura. As pessoas estão perguntando, eu estou dando um exemplo da menina do Pilates, as pessoas estão perguntando, mas como é que foi a ditadura? Porque ninguém não. Mas não é muita gente que sabe sobre a ditadura. O que fez o filme? Sabe, mais de 4 milhões de pessoas, acho, já viram? 3 milhões e meio, eu tinha visto outro dia. Milhões de pessoas estão vendo o filme e compreenderam que existiu uma ditadura no Brasil. Porque tem muitos filmes sobre a ditadura. De um livro meu, tem o Lamarca. No livro Lamarca tem o filme Lamarca, do Sérgio Rezende. De outro livro meu, tem As Asas Invisíveis do Padre Renzo, que é a biografia do Padre Renzo. De outro livro meu, tem um filme chamado A Última Clandestina em Paris, que, aliás, acabou de chegar ontem aqui, chegou de Paris, está hospedada na minha casa, que é aquela que passou mais de 40 anos na clandestinidade, a Zezé, Maria José Maneiros, está no livro meu e está num filme. Nada disso teve o impacto extraordinário que está tendo ainda, estou aqui. E desconfio, cheguei a participar de um debate sobre isso, que isso se deve à escolha. Um diretor faz escolhas, né? E baseado num livro, né, do filho do Rubens Paiva, do Marcelo Rubens Paiva, onde o olhar do filme está voltado para as coisas triviais da vida de uma família, e depois, sobre ela, o terror se abate, e o que o filme conta, de alguma maneira, é a destruição de uma família. Ele não conta, en passant, como foi a morte do Rubens Paiva, então, não é este o olhar, mas não é os tantos filmes que vi sobre a ditadura, do Pau de Arara, pelo qual eu passei, do Choque Elétrico, pelo qual eu passei, eu vi tudo, eu senti, experimentei tudo isso, e tem tudo isso em vários filmes. Não, essa não foi a escolha do Walter Salles. A escolha dele foi uma família burguesa, e aqui o termo não carrega nenhum preconceito, o Rubens Paiva não era um sujeito pobre, e sobre essa família ele se debruça, e a violência que se abate sobre essa família, baseada no livro, claro, mas a escolha de um diretor de cinema é sempre uma escolha, e melhor dito, é um recorte. Nunca é o livro, porque não pode ser. Então foi uma escolha que ampliou para burro o alcance. E aquela mãe extraordinária que sobe, que se agiganta neste processo, a simbolizar milhares e milhares de mães que agiram como ela. Minha mãe, que não era uma pessoa letrada, uma dona de casa, ela passou 6 meses para me encontrar. Podia estar morto, ela não me encontrou durante 6 meses. E depois ela correu o Brasil atrás de advogado, uma pessoa que não era letrada, mas ela mergulhou nisso, era o filho dela. Aí não é nenhuma convicção política, não, é a mãe. E as mães tiveram um papel extraordinário no processo de luta contra a ditadura, ao abraçar suas crias. Ao abraçar suas crias, estava, ao mesmo tempo, sendo solidária com todos aqueles outros presos e tudo, como ocorreu no Brasil. A mãe daquele filme, ela simboliza essas mães todas, que às vezes discutiam com um Fleury, com um Ustra, como que fosse, elas não tinham medo, porque estavam protegendo a cria, né? Bom, eu acho que o filme tem um mérito incrível
e concordando com o Emiliano José, que é trazer a família, exatamente demonstrar que uma ditadura ele não atinge só os opositores clássicos, o militante de esquerda, né, o revolucionário, o estudante. A ditadura atingiu famílias, mulheres, crianças que não estavam diretamente envolvidos com a luta de resistência. Um grande mérito é trazer, primeiro, a história de uma mulher que se politiza no processo, né, que ganha densidade no processo, e ela não ganha densidade sozinha, porque o filme, obviamente, não faz essa leitura, mas para quem conhece o contexto histórico, sabe muito bem que a Eunice teve um apoio tremendo dos movimentos sociais. Ela teve um apoio muito grande do Dom Paulo Evaristo Arnes de São Paulo, né? As chamadas viúvas dos desaparecidos, tanto a viúva do Vladimir Herzog, como a Eunice Paiva, né? Se teve todo um aparato coletivo, uma rede, vamos dizer assim, de apoio, né? Uma rede de solidariedade, tanto dos familiares, dos mortos e desaparecidos, como dos movimentos sociais, e como desse movimento da igreja progressista, né? Da teologia da libertação, etc. Então, em torno de Eunice e da família Paiva, né? E do caso de desaparecimento do Rubens, você tem toda uma mobilização. Então, ele traz o filme, essa mulher que é uma bordadeira, né? Ela tem essa capacidade de bordar, no sentido assim, de tecer vários fios, né? Diferentes. Então, buscar o dinheiro que falta, dispensar a empregada doméstica, retomar a vida com os filhos e retomar a formação dos filhos. Então, você tem essa mulher e, ao mesmo tempo, resolver a vida, no sentido assim, voltou para a universidade, fez direito e foi defender a causa indígena. Então, veja, essa questão do envolvimento da Eunice com a causa indígena é uma questão central na vida dela, e que mostra esse vínculo com a movimentação coletiva, com as lutas sociais, com pessoas que deram a vida, né? Eu acho isso é muito importante. Então, o filme ele inspira vários temas que os jovens precisam conhecer e aprofundar. Os jovens, não todos nós, né? Então, essa questão da causa indígena, por exemplo, que hoje está tão em voga, é uma questão importante. Mas, bem, para fechar um pouco, a gente tem que lembrar, o ano passado, 2024, 60 anos do golpe, de 1964. Então, você tem, a partir de março, o governo ainda com muita timidez para falar do golpe de 64, com muito cuidado, né? Então, em termos de políticas de memória, perdeu-se a chance, vamos dizer assim, né, de dar um gás nessa memória, de incentivar, né, o contexto muito diferente dos 50 anos do golpe em 2014. Só que, para nossa surpresa, né, para nossa felicidade, o Ainda Estou Aqui, né, no final do ano, começou a fazer sucesso. Então, nós vencemos no plano cultural, como diz Emiliano, nós vencemos no plano da arte, a guerra de memórias, entende? É nesse sentido que eu acho que o filme ganha uma amplitude ainda maior. Então, o filme traz, em um outro plano, internacional, inclusive, o tema da ditadura. E aí todo mundo tem que se mexer de novo, inclusive né, a direita, para entender esse processo histórico, minimamente, né? Tem gente de direita torcendo pela vitória, por exemplo, da Fernanda Torres, no Oscar. O filme teve essa repercussão, que, como diz Emiliano, vai além, né, dos movimentos de resistência clássicos, né? E justamente traz essa mulher, essa história da mulher, né? E Eu Ainda Estou Aqui é de 2015. Para vocês terem impacto do lançamento desse livro em 2015, já existe uma dissertação de mestrado sobre ele, pelo menos que eu conheço, que eu participei da banca, na Universidade Federal de Sergipe, uma dissertação muito boa, por sinal, que analisa o romance, né? E a potência desse romance na discussão exatamente dessa dialética entre o lembrar e o esquecer, tá? Entre a memória e o esquecimento. Agora, nós, enquanto historiadores, jornalistas, né, nós temos a obrigação de repor esse filme dentro de um contexto mais amplo. Né? Repor através de artigos, como fez Emiliano. Então, realmente, a gente tem muito que comemorar, no meu entender.
Eu vou puxar desse gancho que você deu aí sobre o aniversário de 60 anos do ano passado, que a gente sabe que o governo foi bastante criticado por não dar muito destaque a esse marco. E aí, isso me lembra que o seu livro que a gente está discutindo aqui, Lucileide, que você ajudou a organizar, que é Ditaduras, ele foi lançado em 2015, assim como o de Emiliano, que foi bem no período depois, um ano depois do aniversário de 50 anos, e também um ano depois do relatório da Comissão da Verdade. E você fala no livro que foi um momento de superpolitização do aniversário do golpe, e assim, se na época tinha uma superpolitização, eu imagino o que a gente pode chamar o que aconteceu nos últimos anos, né, em relação ao tratamento dado ao golpe e as pessoas tentando negar que foi um golpe. Enfim, como vocês veem isso dessa superpolitização em referência agora aos 60 anos? Tem certas tensões sobre tratar isso justamente porque a gente vem de um momento de negacionismo e de destruição das políticas de memória. Eu queria dizer que a gente não pode simplificar isso. Eu dizia, à época, quando houve uma posição do governo de não dar àquele aniversário uma dimensão muito grande, é preciso lembrar que continuaram as atividades do Ministério de Direitos Humanos, dezenas de atividades do Ministério dos Direitos Humanos, não é que passou em branco, e foi discutido. O governo disse, toque o barco. Agora, o Lula não quis dar uma dimensão muito grande. A lembrar, nós tínhamos sido vítimas de um golpe ontem, 8 de janeiro de 2023. Tem generais presos, mas o Brasil viveu um momento de tensão muito profundo. Se houvesse um golpe, seriam milhares e milhares de mortos, porque não tinha jeito, haveria reação e a repressão estava pronta para matar. E tinha uma base no bolsonarismo para isso. Então, é preciso compreender como o Lula se mexia num momento ainda de profunda tensão com a área militar. E eu não digo que isso acabou, não. O espectro militar ronda a nação. Pela primeira vez, e saúdo isso, há generais presos. Pela primeira vez no Brasil. Golpistas, generais presos. Pela primeira vez. Não sei o que vai rolar daí, mas houve isso. Então, é preciso situar aquele momento de tensão e de o governo dizer eu não vou comemorar assim. Comemorar-se não é a palavra, lembrar-se profundamente o golpe militar de 64 e fizesse alusão, evidentemente, ao golpe, à tentativa de golpe de 2023. O Bolsonaro venceu uma eleição, vamos lembrar isso, venceu uma eleição dizendo tudo o que ele pensava. Ele revelou toda a homofobia dele, ele revelou toda a misoginia, ele revelou o quanto ele adorava o Ustra, o maior assassino da ditadura, ele revelou o quanto ele gostava da tortura, ele revelou profundamente o racismo dele, ele revelou o ódio aos pobres do Brasil, ele disse tudo isso e ele foi apoiado pela maioria do povo brasileiro. Nós não podemos esquecer isso. E vamos lembrar, esse espectro está aí. A sociedade brasileira, é preciso registrar, ela tem uma presença conservadora muito grande e não é acaso a força da extrema-direita. Não é um fenômeno brasileiro. O Trump acaba de ganhar a eleição nos Estados Unidos. O Milei, envolvido num mega escândalo de corrupção, o Milei na Argentina, primeira-ministra da Itália, de extrema-direita, a Alemanha próxima de chegar, a Alemanha, do nazismo, combateu, está próxima a chegar à extrema-direita, muita força da extrema-direita, a força da extrema-direita em Portugal, e aqui no Brasil continua muito forte, com tudo o que aconteceu. Então, quando o Lula toma esses cuidados, há essa conjuntura que persiste até esse momento. Não é uma conjuntura fácil. Então, nós não vivemos no Brasil uma situação simples, não. Por isso, é muito importante. O Ainda Estou Aqui foi uma espécie de, eu vou usar uma expressão que eu não usaria por ateu, é uma bênção dos céus. Essa chegada do Ainda Estou Aqui, que possibilita que nós discutamos mais e mais o horror da ditadura no Brasil, para que esse horror não se repita, porque a possibilidade de uma
de uma vitória da extrema-direita em 2026 é uma possibilidade da volta do terror. Não tenhamos dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, sim, eu acho que nós temos que compreender que até 2014, né, a gente tinha, vamos dizer assim, uma vitória de uma memória da esquerda a respeito da ditadura, pelo menos no plano da memória, não a vitória da esquerda, mas no plano da memória coletiva, né, nós tivemos uma vitória da memória da esquerda, da resistência, da luta, e por isso que eu uso esse termo de superpolitização. Então, nos 50 anos, nós tivemos um número imenso, né, de livros publicados, filmes, peças de teatro, novelas, minisséries, mas, mais do que isso, nós tivemos, efetivamente, o maior avanço em termos de políticas de memórias por parte do Estado brasileiro, que foi durante o governo Dilma, e foi a Comissão Nacional da Verdade e as várias comissões geradas a partir dela e que atuam até hoje, que acumularam documentos, né? Ou seja, fundamental. São 10 anos. Então, isso é muito bom que se diga, fora as outras ações importantes, as caravanas da anistia, várias políticas de memórias do Estado brasileiro que a Dilma enfrentou, que a Dilma implementou, principalmente, e que, obviamente, contribuíram também para o impeachment da Dilma. Né? Eu não tenho dúvidas que o fato dela ter sido a mais corajosa, vamos dizer assim, do ponto de vista político, né, de implementar políticas de memórias com relação a não só lembrar desse passado, mas a reparar, né, a começar um processo de justiça, incomodou em muitos militares. Né? E aí o Emiliano tem razão, porque é um quarto poder, poder dos militares no Brasil. Com o golpe de 2016, o impeachment da Dilma, né, você tem uma reviravolta nessa memória. Então, não é mais a memória hegemônica das esquerdas. Essa memória da luta das esquerdas, a resistência, né, de uma ditadura nunca mais, ela passa a ser disputada com a memória da direita, que é uma memória da extrema-direita, inclusive, que veio à tona, que foi de volta à intervenção militar já, de volta à ditadura. Né? No próprio impeachment da Dilma, o Bolsonaro celebra o Ustra, né? O torturador, e não só uma negação, como uma construção de uma narrativa em que eles falam muito claramente em defesa da revolução, segundo eles, né? Que não foi uma ditadura, foi uma revolução, e assim vai. Ou seja, nós temos um sério risco de volta à extrema-direita em 2026. Você vê que essa cultura do golpe, Emiliano, essa cultura da ditadura, ela ronda. Porque nós somos uma sociedade extremamente conservadora e autoritária. Nós não temos um entendimento público ainda desse passado. A gente tem uma guerra de memórias. Hoje, mais declarada ainda, entre uma leitura da esquerda, que existe, que sempre existiu, né, já desde 64, e uma extrema-direita que hoje mantém sites alimentando, né, mantém fake news, mantém, na área de história, mantém aquele, que se até o nome, agora estão fazendo até uma universidade, que distorce a história toda. O Brasil Paralelo? Brasil Paralelo. Então, aquilo é um efeito, né? Para vocês terem ideia, na área de história, tem um movimento dos historiadores do Rio de Janeiro, um movimento muito importante. Eles criaram o selo Saber História, que é justamente para selar os trabalhos que efetivamente têm como base o ofício do historiador, no sentido de barrar as versões do Brasil Paralelo. E uma das grandes historiadoras envolvidas nesse processo é a historiadora Ângela de Castro, para a gente combater, vamos dizer assim, esse tipo de negacionismo, de inversão, de falsificação, de inverdades e que contaminam, porque eles têm muito dinheiro e contaminam ao público, né, em geral. Então, nesse sentido, voltando um pouco, a conjuntura dos 60 anos foi uma conjuntura dificílima, né? Mas a minha pergunta, e eu entendo todos os cuidados, né, que o governo Lula, que o próprio Lula teve para não politizar demais essa questão, pela fragilização realmente, né, do momento, mas, no entanto, eu fico me perguntando se também não perdeu uma chance histórica de politizar, ou de implementar políticas de memórias, entende? Porque, de certa forma, alimentou mais ainda, vamos dizer assim, essa extrema-direita. Porque se a gente não politiza por um lado, eles politizam por outro. Então,
Obviamente que, comparativamente, Lula e Dilma, no meu ponto de vista, Lula é muito mais conciliador, muito mais político, né? Muito mais genial nesse sentido, de saber, né, que sociedade é essa que ele pisa. E Dilma não, Dilma tinha um perfil muito mais duro. Mas, por outro lado, foi uma mulher que teve a coragem, uma mulher que teve a coragem de fazer muito mais por políticas de memória nesse período. Daí a ideia de uma superpolitização em 2014, de 50 anos, né, no sentido de artefatos de memórias, de variados artefatos, em séries, filmes, né, um boom, né, vamos dizer assim. E agora, em 60 anos, houve algumas coisas, sim, houve alguns eventos, mas comparativamente aos 50 anos, bastante morno. No Ditaduras, você e a Célia introduzem o livro falando sobre como as leis memorialísticas de iniciativa do Estado, como a CNV, buscam responder pressões de campo sociais em busca de reparação e esclarecimento, então, de movimentos sociais e tal. E essa movimentação, ela é, enfim, pela verdade, para, em parte, preservar a memória das pessoas e para também passar por um processo de luto, que é o que a gente vê no filme, enfim, a gente vê em várias obras relacionadas a isso. Para vocês, quais são os benefícios e os deméritos das iniciativas relacionadas à memória serem direcionadas pelo Estado, pelos governos? Primeiramente, assim, dizer que a luta por memória já se dá muito claramente em meados dos anos 70, principalmente pelos familiares das vítimas, né? Os mortos e desaparecidos. Emiliano lembrou aí o papel das mães, né? Como as mães foram importantes nesse processo. Então, a luta por memória, por verdade e justiça, foi uma luta real. Eu lembro que em São Paulo, até hoje, nós temos ali o Museu do DOPS, e tem o Fórum da Resistência, né, dos ex-presos políticos de São Paulo, e eles fazem os sábados resistentes no Museu do DOPS, pelo menos faziam antigamente. Então, depois a campanha da anistia, a partir de 1977, principalmente, com o papel preponderante das mulheres também na campanha da anistia, né? Ampliando essa luta por memória, verdade e justiça. Então, são várias etapas, né? Então, a luta por memória, verdade e justiça ela está plantada nos movimentos sociais, nos movimentos coletivos, né? Nos movimentos familiares. É nessa perspectiva de que o Estado brasileiro, né, ele sofre pressões no sentido de tecer políticas de memória de Estado. Então, nesse sentido, a primeira grande vitória vai ser a Lei dos Mortos Desaparecidos, de 1994, com o governo Fernando Henrique Cardoso. Né, vamos dizer assim, a primeira grande política de memória do Estado brasileiro, do ponto de vista da reparação. E isso tem, obviamente, muita influência da família Paiva, né, não vamos dar a ligação com o filme, vocês vejam que uma das cenas fortes do filme é quando a Eunice, né, recebe a certidão de óbito do Rubens Paiva. Ela entra lá, né, no fórum e recebe a certidão de óbito, que o Estado brasileiro reconhece, né, que matou o Rubens Paiva. Então, isso tudo é muito recente, né, nesse sentido. Então, a primeira grande política, né, é essa. Depois, outras políticas vieram, o governo Lula, o governo Dilma, né, os 13 anos do petismo, sem dúvida nenhuma, a gente avança muito nesse sentido dos benefícios, né, de política de memória. Mas, comparados a outros países, ainda é muito tímida, principalmente se comparado à Argentina, né? A Argentina criou uma autarquia de memória. E nós temos também a Alemanha, uma política de memória intensa na Alemanha, no sentido de denúncia, né, do nazismo, de que nunca mais se repita, né? Então, essa história do nunca mais que surge na Argentina como uma das maiores bandeiras da luta por memória, verdade e justiça. E agora o Milei fechou, né, o Ministério a autarquia lá da memória na Argentina. Por que eu estou dizendo que é uma política forte? Política forte porque lá nós temos o Parque da Memória, com monumentos às vítimas, museus, ou seja, um investimento tremendo, pontos de ônibus, você tem placas no chão denunciando pessoas que foram desaparecidas ali, né? E tudo isso mobilizado pelas avós da Praça de Maio, que é uma instituição fortíssima. Então, comparativamente à Argentina, a nossa memória, nossa política de memória é bem mais incipiente, vamos dizer assim. Então, eu não vejo deméritos
É óbvio que quando surgiu, a única polêmica que surgiu, salvo engano, foi aquela quando surgiu a indenização às vítimas. E aí a Folha de São Paulo publicou alguns artigos, salvo engano, do Hélio Gaspari, falando em bolsa ditadura, né? Ou seja, fazendo uma crítica ao valor que o Estado brasileiro pagava às vítimas de tortura, etc. Não se dava espaço a falar de muitos que se recusaram a receber essas indenizações. Teve o caso de militantes que foram torturados e disseram: não quero receber indenização nenhuma, eu não fui uma vítima, eu era um revolucionário e a luta era coletiva, etc, etc. Mas, então, houve polêmicas, em termos, se a gente for lembrar de demérito, nas políticas de memórias, mais ligada ao problema das indenizações. É isso, eu acho que a gente teria que ter avançado muito mais, né? Porque se nós tivéssemos avançado muito mais em políticas de memórias, talvez nós não estaríamos com essa reviravolta tão forte da extrema-direita no país, e com esse risco em 2026. Veja, eu sempre insisto que na história não se trata de boa ou má vontade. Há essa discussão, e são comparações que, para mim, pecam porque querem comparar países que têm tradições diferentes, mas é verdadeiro se você compara a Argentina, onde foram assassinados 30 mil pessoas. Aqui, com os últimos levantamentos, fala-se em 8 mil assassinados. Com os últimos levantamentos daqueles que estão fora da Comissão da Verdade, por isso, por aquilo. Se for comparado com a Argentina, nós ainda estamos longe, mas digamos que aqui foram assassinados 8 mil, ou se tivesse morrido apenas 4, é barbárie, é terror, é violência da ditadura da mesma maneira. O Chile, diferente também. São ditaduras diferentes, mas são ditaduras. E a grande mãe das ditaduras da América Latina, neste período recente, foi exatamente a ditadura brasileira. E depois veio a unidade delas para a repressão. Eu acho que, porque costuma-se também, ao analisar a lei da anistia, afirma-se que ela teria beneficiado ou anistiado os torturadores. Há muitas interpretações de que a lei da anistia não anistiou. Depois o STF, infelizmente, o fez, mas a lei da anistia propriamente não havia feito isso. Mas eu digo mais, a lei da anistia foi aquilo que foi possível na conjuntura que nós vivíamos, aquilo que eu chamo sempre de correlação de forças, não é boa má vontade. Ali nós estávamos lutando, as forças progressistas todas estavam lutando por uma anistia ampla, geral e restrita, mas fomos derrotados. Ficou aquela anistia, não tão ampla e não tão irrestrita, e nem por isso extraordinariamente importante. Foi uma vitória do povo brasileiro, aquela anistia. Possibilitou coisas extraordinárias, a libertação de tantos que estavam presos, a vinda do exterior de grandes lideranças que estavam no exílio, é citar Brizola, é citar Reis, é citar tantos, o Enfio, é citar gente que teve um papel fundamental na sequência, na democratização do país, que só viria em 1985 e se consolidaria com a Constituição de 1988. Então, eu quero dizer, poderia ter sido mais, o poderia sempre depende da correlação de forças, porque às vezes parece que é desejar ou não desejar, querer ou não querer, a esquerda brasileira quis ou não quis fazer isso. Não se trata disso, trata-se da força que nós tivemos ou que não tivemos para fazer tudo o que queríamos. E não fizemos tudo o que queríamos, mas fizemos muito. Neste ano que estamos discutindo aqui, foram feitas coisas que não acabam mais e vão acontecer mais e mais. Eu falei da Marcha do Silêncio que vai ocorrer aqui na Bahia, sei da grande Marcha do Silêncio que vai ocorrer em São Paulo, sei agora de uma grande reunião que houve nas últimas horas lá em Pernambuco para lembrar Elizabeth Teixeira, o centenário dela, grande figura da luta revolucionária no país. Nós não vamos voltar, quer dizer, nós temos que analisar o passado como lição, né? E devemos ressaltar que os comitês brasileiros de anistia, que o movimento feminino de anistia, que as mães, os mais variados movimentos, essas duas entidades de modo muito especial, tiveram um papel essencial na luta pela anistia, e nós fomos vitoriosos, no limite do que a correlação de forças possibilitava. Eu não vejo nenhum demérito nessas políticas que vieram depois de construção da memória. E pego uma última questão colocada pela Lucileide. Eu sou um dos anistiados.
Eu era bancário, fui obrigado a cair na clandestinidade, largar o banco com 23 anos de idade, e depois preso durante 4 anos, e há uma lei, está lá na Constituição, que permite a reparação. Eu sou um dos anistiados. É uma reparação mais do que justa para aqueles que não puderam continuar trabalhando porque veio a ditadura. Tem uma fila de milhares de pessoas, Lucileide, lá na Comissão de Anistia, pedindo reparação. Eu recebo uma remuneração correspondente ao meu trabalho em banco. É isso que eu recebo. E recebo sem qualquer, como aquilo que é uma reparação para milhares de meus companheiros. E tem uma fila, mas muita gente que ainda não recebeu o que está lá. E vai acontecer, eu estou acompanhando. Porque sempre quando há uma política de reparação em qualquer país, a direita se levanta contra, como se fosse uma coisa. É mais do que justa, contanto que seja limites razoáveis, ninguém está propondo que alguém ganhe fortuna por reparação. É ganhar aquilo que corresponde, o que seria a vida do sujeito. Eu estou falando do meu caso, porque não tenho nada a esconder, muito pelo contrário. Então, a política de reparação é um dos méritos do governo, ou dos governos nossos, que veio desde Fernando Henrique Cardoso para ser justo. E o conjunto da obra é um conjunto bom. O de memória, o de construção da memória, o de política de reparação, não no limite do que nós gostaríamos, talvez devesse ser muito mais rápido, tudo é verdadeiro. Agora, eu só lembrei de uma política de reparação mais recente, agora extremamente importante, que foi da vitória dos trabalhadores da Volks, né, no Ministério Público. Eles destinaram uma parte das indenizações a 10 editais de pesquisas de empresas que também sofreram com repressões, né, aos seus trabalhadores. E um dos editais foi vencido aqui pela Bahia, pelo professor Carlos Freitas, né, Carlos Freitas, que originou o projeto que é os trabalhadores da Petrobras na ditadura. Então, veja, essa é uma política de reparação bem interessante, né? Porque traz sem dúvida. Uma possibilidade de, né, de destinar, ou seja, de produzir mais investigações. Então, eu acho que as políticas de reparações, para além, né, de reparar as pessoas que foram vítimas reais, né, que sofreram coisas terríveis, ter também essa destinação, mas de ensino, né, de políticas de memórias. E um livro é uma política de memória. Caminhando para o final aqui, né? Vocês já estão falando de livro agora, e o que une vocês dois, além da ampla pesquisa sobre ditadura e produção, é justamente as literaturas memorialísticas, que é o capítulo da Lucileide no livro Ditaduras é sobre literaturas memorialísticas, e o Emiliano é aqui um exemplo disso, né? Um dos livros que você tem lançado pela Edufba, que é o Cão Morde à Noite, trata da sua experiência de vida e também da sua experiência quando você foi preso durante a ditadura, e a Lucileide, ela fala justamente sobre como as produções muitas das produções mais importantes, mais reveladoras sobre esses períodos de ditadura são produções de memória. E aí eu fico pensando quais os cuidados que tem que se ter na hora de organizar essas memórias. Qual é o cuidado de organizar isso? Porque muitas vezes ele é usado como uma forma de estudar sobre aquele período mesmo. Eu acho que a principal questão é o compromisso ético, né, com a memória. Veja, esse compromisso ético com a memória não significa neutralidade. Significa entender que o campo da memória está no campo das subjetividades, está no campo das emoções, está no campo também ideológico. Então, veja, hoje existe um campo na história, que é o campo da história oral, por exemplo, que é um campo fantástico do ponto de vista de você captar, né, a visão de mundo das pessoas, principalmente relacionadas à cultura popular. Então, por exemplo, eu posso desenvolver um projeto de memória relacionadas às lembranças das pessoas comuns com relação à ditadura, por exemplo. Que lembranças que elas têm desse momento. Eu posso fazer um mestrado, um doutorado nesse sentido. Então, isso hoje está cada vez mais em evidência, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, a centralidade do sujeito, como ele viveu aquele processo histórico, que ele lembra, né? Então, essas novas metodologias, essas novas pesquisas vão trazendo sentimentos, vão trazendo novas possibilidades de pensar o real, para além das questões estruturais. Então, há um acréscimo nesse sentido. E aí, veja, a produção da memória, ela tem ganhado
vamos dizer assim, pós-Segunda Guerra Mundial, não só no Brasil, no mundo inteiro. Ela ocupa, vamos dizer assim, a maior produção das editoras, né? É o que mais sensibiliza do ponto de vista de despertar conhecimento sobre o passado. Então, o interesse por autobiografias, biografias, né, livros de memórias, e principalmente nós temos grandes jornalistas que escrevem muito bem, Fernando de Moraes, né, o próprio Emiliano e outros, que são capazes de criar um estilo narrativo que prende o leitor, né, e que traz, o mesmo Marcelo Rubens Paiva, né, que traz essa elegância, vamos dizer assim, da escrita e que sensibiliza. Veja, por que eu estou dizendo isso? Em 2023, eu publiquei o meu memorial para concurso titular. Publiquei pela Edufba, e é um e-book que pode ser acessado por todos. E nesse memorial, que se intitula Vidas em Transe, Migrações, Ditaduras e Lutas Democráticas, Itinerário Acadêmico, Político e Afetivo, e que eu conto a minha história. E a minha história é que eu nasci em 1964, plena ditadura. Então, todo o primeiro capítulo é a história da minha família, do meu nascimento, da escola que foi destruída, do prefeito que foi cassado na minha cidade em 64, e por aí vai. Então, eu faço toda a história da ditadura a partir da minha subjetividade, de todas as minhas vivências. Então, para cada capítulo, eu dei um título poético, né? Então, foi o melhor livro que eu escrevi na vida. O que eu quero dizer assim, eu escrevi minha dissertação de mestrado, publiquei, a de doutorado me gerou inúmeros artigos, outras pesquisas também geraram artigos, organizei livros, mas o livro mais emblemático para mim, mais emocionante, foi quando eu parei 3 meses para falar das minhas memórias. E não eram memórias, foram memórias conectadas com a memória de um país, com a memória de vários outros, né? Então, o livro traz 2 prefácios. Um dos prefácios é de um professor lá da Federal do Ceará. Esse homem fez um prefácio tão lindo do meu memorial que eu chorei quando eu li, tão literário. Então, eu queria terminar com isso, Samantha, te dizendo o quanto que a memória ela é efetivamente uma das dimensões de sensibilidade, de emoção fundamental. Porque a história é seca. Eu digo que a história é mais seca, né? Racional, e daí a gente vai para as estruturas políticas, sociais, econômicas, religiosas, o que seja. E a memória não. Então, não é à toa que depois das experiências dos campos de concentração, né, era impossível falar de tudo aquilo sem trazer a centralidade do testemunho. E aí o Primo Levi nos revela exatamente isso, né? Ele fala em nome dos mortos. Então, veja, só quem passa fome tem a dimensão do que é fome. Eu não tenho, porque eu nunca passei. Só quem é torturado, como Emiliano foi, que tem a dimensão do que é a tortura. Por mais que eu estude a tortura, eu não tenho essa dimensão, porque eu não vivi isso. Então, essa é uma questão, eu acho que é fundamental das experiências, né? Do século XX, que ainda continua no século XXI, das barbáries, né? E aí, todos os projetos de memória, os movimentos memorialísticos no mundo inteiro, vêm exatamente nessa luta política, né? De reparações, de verdade e de justiça. Daí isso é fundamental, né? O Emiliano, por exemplo, no meu modo de ver, se eu tivesse fôlego, eu pegaria toda essa obra e faria um estudo aprofundado. Importantíssimo. Bom, eu parto da fase final da fala da Lucileide e diria que ela, ao falar do memorial, ela considera que é a melhor obra dela, eu não conheço, mas eu creio que é a melhor obra porque ela pôde escrever inteiramente com a emoção, pôde escrever livremente, pôde botar a alma, porque na academia há uma exigência que é natural, de você, ao citar alguma coisa, ao falar, é uma briga minha sempre, ao falar alguma coisa, mas quem disse isso? Eu costumo dizer eu. Não, mas você não pode dizer. Como é que eu não posso dizer? Porque é isso mesmo, mas você não pode dizer. Eu conheço, eu sei, eu estou falando e eu digo que é assim. Não, mas você não pode dizer, você tem que buscar alguma referência. Eu não sou referência.
Então, você, quando fez esse memorial, não é que você não fundamentou, não buscou autores e tudo, mas você pode botar o seu coração, a sua alma, a sua história, carne, sangue, sua vida, que é uma coisa... Está lá no Cão Morde à Noite, por exemplo, o meu livro. Quem fez o belíssimo prefácio foi o João Carlos Salles. Eu digo, João, você estragou o meu livro porque o prefácio é melhor que o livro. A mesma sensação que você falou do prefácio que fizeram do seu, né? Então, vejam, eu não estou nesse esforço de memória por um esforço acadêmico. É também, porque sempre é. Mas eu estou nisso por um dever com a minha história e com a história do Brasil, por um dever em revelar o que foi a ditadura terrorista brasileira. É para isso que eu me dediquei. São biografias, a do Lamarca, a do Marighella, a do Padre Renzo, o Zanetti, que eu lancei agora, o Em Carne Viva, que lancei. Tudo é revelação desse período. E eu costumo dizer que nem chegamos perto do que foi. Que às vezes me dizem, mas Emiliano já se escreveu muito sobre isso. Nada, ainda tem muito que revelar desse período. Foi um dever que eu fui me impondo, vinculado à nossa luta direta. Aí é um pouco de Walter Benjamin. É como se os mortos me falassem. Não deixe de lembrar dos nossos sonhos. Os companheiros que eu vi desaparecerem nas mãos da ditadura, mortos, desaparecidos, torturados todos. Então, eu vou tecendo esse fio de memória, com o rigor que posso ter. Também não quero todo o rigor do mundo, não. E nem estou dizendo que não tem falhas. Eu sempre, quando boto um livro na rua, espero com prazer as críticas, não espero os elogios. Mas a gente tem que botar na rua para discutir, botar a memória na rua, com todas as imperfeições, porque nós estamos escrevendo a quente, como eu costumo dizer. A ditadura ainda está aí. Outro dia tentaram um golpe, 8 de janeiro de 2023. Nós estamos escrevendo sobre uma ditadura que ainda mostra a sua cara no Brasil. Essa é a minha visão do meu trabalho. Mas isso eu não estou falando como sou corajoso. Corajoso eu fui lá atrás, quando enfrentei a tortura e tal, aí eu fui, tá bom. Eu resisti, no limite entre a vida e a morte eu resisti. Mas ali não era nem coragem, era a minha disposição de continuar a luta. É coragem, sim. A Hannah Arendt diz que a virtude essencial de quem faz política é a coragem. Se não tiver coragem, é melhor sair, porque você está sempre sujeito a todos os ataques e tem que ser assim mesmo e vamos enfrentá-los. Então, é essa a minha visão. Continuar atento à nossa memória, não como um culto à memória, a nossa memória como instrumento, ao revelar a nossa memória, como instrumento para que nunca mais se repita uma ditadura no Brasil. Muito obrigado, Samantha. Estou me despedindo já e eu me solidarizo e cumprimento a Edufma por estar promovendo um debate como este, viu? A Edufma é de meu carinho, de meus livros e tudo, muitos livros aí. E tem vários na fila meus aí, viu? De memória. Eles estão aí. Vem agora, os comunistas estão chegando. Mas já, você vê o título qual é? É a repressão dentro das redações de jornais. Abração a você, abração à querida mestra Lucileide, com quem tenho aprendido e com quem vou aprender muito mais aí ao longo da vida. Ela é muito mais nova que eu e ainda vai me ensinar muito. Muito obrigada, Samantha. Prazer sempre conversar com a Emiliano. Eu que aprendo muito, Emiliano, contigo. Queria ter esse fôlego todo para publicar tanto, né? Cada vez mais ele se avoluma aí em produções de memórias maravilhosas. E é isso. Parabéns. Parabéns a Edufma também, né? Por estar nos dando essa chance de estar aqui hoje. Muito obrigada, gente, pela entrevista. Foi muito legal.